Das 17 cabeças colossais olmecas, 10 foram esculpidas em San Lorenzo. Você sabia que muitas delas foram esculpidas a partir de tronos reciclados? Vamos entender esse processo de transformação, ver como ele foi descoberto e por que reciclavam tronos para fazer as cabeças. Como exatamente os olmecas transformaram tronos em cabeças colossais? A resposta para essa pergunta começa com uma descoberta feita por Matthew e Marion Stirling em 1945. Uma dessas cabeças de São Lourenço, descoberta em 1945, tem um arco estranho acima da orelha dessa estátua, e que esse arco nada tem a ver com a iconografia ou com a cosmovisão olmeca. E ninguém, até 1989, havia questionado o significado desse estranho arco em cima da orelha da cabeça. Iconografia vem da palavra grega eikon, que significa imagem, e graphen, que significa escrever. Ou seja, escrever imagens. A iconografia olmeca está associada aos capacetes, aves, animais míticos. E esse arco não pertence aos símbolos dessa cultura. Essas descobertas partem de San Lorenzo, a capital mais antiga da Mesoamérica e o berço da civilização olmeca. Para a gente se situar aqui, São Lourenço foi uma aldeia por muito tempo, quando por volta de 1400 a.C., em apenas 4 séculos, ela se torna um grande centro regional, com arte e arquitetura monumental. O seu declínio ocorre lá por volta de 1000 a.C. O sítio de San Lorenzo, às vezes é chamado de San Lorenzo Tenochtitlan. E a razão é porque ele está parcialmente localizado nas terras que pertencem à cidade de Tenochtitlan, o que pode nos dizer mais sobre o fim ou o recomeço dos olmecas. O que acontece é que San Lorenzo é abandonada por volta de 900 a.C. e as outras capitais olmecas por volta de 400 a.C. Mas mesmo que eles tenham desaparecido, as suas influências culturais continuam e podem ser vistas, por exemplo, na arquitetura dos maias e dos astecas. Falar sobre o fim de culturas é bem complexo, porque se entende por fim que todo mundo morreu e a identidade cultural foi esquecida. Isso pode ser verdade para algumas histórias mais recentes, mas para sociedades tão antigas, o que pode ter acontecido é uma mudança governamental, por invasão ou uma reestruturação sociopolítica por causa de brigas internas. Um exemplo que eu posso te dar, totalmente não real, é o seguinte: como se os olmecas tivessem se transformado nos astecas, mexicas, maias. Mas é claro, isso é só um exemplo para fins didáticos. Tem muita coisa para entender sobre o desaparecimento dessas grandes capitais e dos olmecas em si. Os olmecas não existem quando os espanhóis chegam aqui, o que significa que a sua reestruturação acontece por óticas mesoamericanas, diferente do que a gente entende por política ou conquista ou brigas internas do mundo ocidental. O Porter, ele descobriu que os tronos monolíticos encontrados na capital, como esse daqui que mostra um ancestral sagrado emergindo de uma caverna, tinham características similares à da cabeça, que vai explicar aquele arco. Ele concluiu que as cabeças elas poderiam ter sido esculpidas a partir desses tronos. Vamos entender como que isso foi feito. Primeiro, a forma original de um trono é a forma de uma mesa. Então, ela precisava ser arredondada, ela precisava que os cantos fossem removidos. E esse processo de remoção pode ser visto nesse trono abandonado antes de ser completamente reciclado. Os escultores, eles precisavam virar o trono para trabalhar nas feições. E a base horizontal do trono, então, ela se torna uma superfície vertical, que é a parte de trás da cabeça. E aqui, olhando para esse trono, que ele não foi completamente reciclado, e para essa cabeça também, que não foi completamente finalizada, a gente consegue ver como esse arco ficou ali.
O arco, na verdade, ele é parte do local aonde que estaria o ombro e a perna esquerda do ser mítico saindo da caverna. A grande maioria das cabeças encontradas tem essa parte de trás vertical. A cabeça, então, depois que virada, vai ser modelada com os traços detalhados. As duas cabeças que vão dar a Porter a pista sobre essa reciclagem, elas deram essa pista porque elas nunca foram completamente finalizadas. Então esse arco afundado, ele vai ser muito mais visível. Mas só que mesmo depois de uma cabeça colossal ser finalizada, ela ainda contém pistas indicando que ela é um produto de reciclagem. Vamos olhar para a cabeça colossal 5. A parte inferior mostra que a gente tem marteladas grosseiras ali, enquanto o resto da escultura, ele é mais refinado. E como eu falei, a parte traseira é plana, indicando que antes ela foi um trono. Muitas pessoas nem olham para a parte de trás da cabeça, mas vale a pena. O centro da parte traseira, ele tá polido, que é um remanescente do trono original. E os lados inferiores também mostram marteladas grosseiras. Essas marteladas grosseiras que vemos na cabeça são resultados do arredondamento do trono. Nessa imagem aqui, vocês podem ver outro trono não finalizado, que estava nessa fase de arredondamento. Já a parte polida da cabeça finalizada mostra o polimento que eles fizeram para que o trono se adequasse ao solo. Todas essas evidências apontam para um fato. As cabeças colossais foram feitas reciclando grandes monumentos em São Lourenço, provavelmente os tronos. E a sua reciclagem está muito associada ao ouro vulcânico dos Olmecas. Toda a estrutura sociopolítica da sociedade olmeca é pensada a partir da rocha vulcânica usada para fazer os tronos e as cabeças colossais. Os Olmecas, eles vão ser os primeiros na Mesoamérica a fazerem essas obras monumentais. E a atividade de fazer essas cabeças, ela era conduzida em um setor específico de São Lourenço, o setor norte da cidade, muito perto do complexo do Palácio Vermelho, que é um palácio importantíssimo ali da arquitetura de São Lourenço. O Palácio Vermelho, ele é um centro de importância onde outras atividades e as esculturas eram realizadas. E uma vez que essas cabeças eram criadas, elas eram colocadas na parte sul do monte onde está São Lourenço. Elas parecem ter sido dispostas em duas filas ao redor de uma praça aberta. Provavelmente parte de um ato comemorativo dos governantes ancestrais. Há vários espaços aqui nessa fila para peças ausentes, como você pode ver. E esses espaços, eles provavelmente seriam para as cabeças inacabadas que estavam lá na oficina de reciclagem. Essa grande exibição cênica, ela parece ter sido parte de algum ato comemorativo de governantes ancestrais, provavelmente usando tronos que os mesmos deveriam sentar. A construção de São Lourenço nos diz coisas bem importantes. Ela vai mostrar que os Olmecas, eles não fizeram a cidade em cima do morro, mas sim eles construíram o morro e em estágios. Esse monte, aonde que está a cidade de São Lourenço, ele foi feito manualmente. E o primeiro estágio, ele foi construído entre 1800 e 1600 a.C. A construção de São Lourenço é impressionante. Eles não apenas construíram a cidade sobre o monte, mas também construíram o monte sobre estágios. Pra vocês terem uma ideia da dimensão desse monte, ele é 7 vezes maior que a pirâmide do Sol em Tenochtitlan e 2,5 vezes o volume da pirâmide de Gizé, no Egito. O problema é, a maioria das pessoas não sabe o que torna São Lourenço tão especial. Mas se você quer entender melhor a cidade de São Lourenço e a importância dessa cidade incrível da Mesoamérica, assiste o próximo vídeo aí que é sobre a sua construção e seu significado. E siga o paradoxo.